rede Profibus, ela é um protocolo que foi desenvolvido em 87 e foi uma resposta aos problemas que existiam com o Fieldbus Foundation. As empresas tinham necessidade de automação, por isso que foi criado, né, o então protocolo Fieldbus, só que ele nunca ficava pronto, era muita discussão. Enfim, não estava pronto, não dava certo, dava problema para as empresas, elas ficaram chateadas e um conjunto de grandes empresas alemãs e algumas americanas se juntaram, formaram uma iniciativa privada e ponto final, e falou: agora vamos nós fazer um padrão para a gente, porque está difícil. Então 21 grandes empresas se uniram e decidiram fazer um padrão chamado Profibus. Esse padrão demorou 3 anos para ser concluído, e é um padrão que ele veio aproveitando o que se tinha de bom no próprio protocolo Ethernet. Isso foi bacana porque, ao invés de reinventar a roda, eles acabaram pegando e modificando o protocolo de rede que já existia. Quando eles terminaram o Profibus, eles decidiram: e aí, é nós que vamos usar ou nós vamos deixar todo mundo usar? Eles acharam que era melhor abrir esse padrão e liberaram para todas as empresas usar sem pagar royalties, transformando ele em um protocolo aberto, que os governos e as comissões demoraram 10 anos, eles fizeram em 3. E aí esse consórcio de 21 empresas formaram um organismo, botaram dinheiro em cima, contrataram gente, falou: é aqui que você testa e certifica. Se você não passar nesse teste do Profibus, você não é compatível. Então teve já um mecanismo de certificação que estava pronto. E isso, para muitas empresas, veio de maneira muito positiva. Então as empresas começaram a lançar dispositivos Profibus e, o melhor, eles começavam a conversar de diferentes marcas e diferentes fabricantes em diferentes países, todos da mesma forma. Eles fizeram esse protocolo em 3 versões. Então nós temos o Profibus DP, o Profibus PA e recentemente o Profinet, usando a infraestrutura de rede também. Então ele é focado em automações complexas, ele é focado em aplicações de alta velocidade, ele é focado em grandes empresas e é caro, né? Então as empresas que fizeram isso eram empresas grandes, eram empresas com condições financeiras. Então o cenário de automação nessa época estava da seguinte forma: ou você usava Modbus, que era muito simples e bem baratinho e não tinha o recurso que as empresas queriam, ou você usava o Modbus, que era uma loteria, você não sabia quanta compatibilidade e certificação daquilo, ou você usava o Profibus, que era muito bom, muito rápido e custava muito caro, né? Então as empresas tinham que se virar com isso aí. O Profibus DP é o chamado protocolo descentralizado. Ele é usado para redes que não são muito grandes. Você não precisa, no Profibus DP, ter uma central computadorizada, um CLP avançado para controlar a sua automação. Você pode ter nos próprios dispositivos os controles básicos da sua rede para poder transmitir, por exemplo, o dado de temperatura para um forno e o forno ligar e desligar a sua resistência, sem que você tenha que ter um computador para fazer uma coisa dessa. Você pode trabalhar com alta velocidade, você tem tempos de resposta de 1 a 5 milissegundos, o que era importante porque as produções e as velocidades estavam muito altas, suportando até 126 dispositivos. Agora sim, com correção de erro, transmissão de dados, né? Os recursos basicamente que a gente viu aí no TCP. Então esse Profibus DP, ao longo do tempo, ele foi sendo melhorado. A primeira versão dele foi a versão V0, né, a versão inicial, onde você tinha a troca de dados entre um dispositivo mestre, que seria o forno, e um dispositivo escravo, que seria sensor de temperatura. E você podia ter vários mestres e vários escravos se comunicando sem problema. Depois, conforme a necessidade aumentou, criaram a versão 1 desse protocolo, que era um complemento, né, adicionou mais recursos, mas definindo comunicação que não é cíclica. Você pode ter, por exemplo, um sensor de temperatura transmitindo para vários fornos, ou você pode ter um sensor de iluminação
transmitindo dados para vários sensores, então um deles envia uma média da iluminação e por aí vai, né? Permitia muito mais controle da sua automação. E recursos de alarme que tinham prioridades, né, parecido com o que a gente tem aí em redes wireless, né, são mensagens de prioridade para alarmes e recursos de segurança. Isso mesmo, a rede Profibus começou a se preocupar com questões aí de encriptação de dados e proteção das redes industriais. Depois teve a revisão 2, que foi uma revisão grande, que adicionou muitos recursos, principalmente redundância. Então você pode ter, por exemplo, um processo crítico de automação que vai ter 2 CLPs trabalhando em conjunto com 2 fibras que vão transmitir dados ou por 2 fios, e se um deles falhar, o outro assume para que você não tenha nenhum risco da sua produção parar ou ter um problema maior, atendendo aí situações críticas como plataforma de petróleo, por exemplo, né? Essas versões são todas compatíveis. Então, se você tiver um dispositivo V2, ele vai funcionar com o V1 e com o V0. Se você tiver um dispositivo V1, ele vai funcionar com o V0, só não vai ter os recursos avançados. Então você pode gastar dinheiro com o Profibus DP dependendo da sua necessidade. Até hoje, um sensor de temperatura simples vai usar o Profibus DP versão 0, porque é suficiente. Agora, uma linha de produção críticas com robô vai provavelmente usar o Profibus DP versão 2. E eles são compatíveis. O Profibus PA é um sistema voltado para automação de processos, ok? Então ele já não vai pensar em você interligar alguns equipamentos. Ele já vai pensar em você interligar uma linha de produção inteira e ter aqueles painéis supervisórios, né, lindos, com telas e computadores gerenciando todo o seu sistema. Por isso ele pode dispensar o uso do CLP e funcionar baseado totalmente em computadores que vão acessar módulos de I/O remotos. Então as funções podem ser feitas pelos próprios elementos da rede sem um CLP centralizado. E aí você vai ter toda a parte de inteligência rodando em um ou mais computadores de rede. Então ele é bidirecional, a comunicação vai acontecer de um modo full duplex em alta velocidade. Isso aí simplifica a interligação dos instrumentos, porque ele também suporta que você transmita alimentação e dados pelo mesmo fio, ok? Então nós observamos que isso aí que começou lá com o Modbus, depois foi incorporado pelo Fieldbus, novamente continua acontecendo no Profibus. Então você transmitir dados de rede junto com alimentação, não gente, não é coisa nova. Não é? Nós ouvimos falar de Power over Ethernet apenas agora, porque isso chegou, sei lá, no consumo, nas nossas residências, mas isso existe há muito tempo nas indústrias. Com toda essa questão aí de alimentação redundante, dos protocolos V1, V2, de você poder ter um sistema centralizado, ela pode trabalhar em áreas classificadas de alta segurança, como ambientes inexplosivos, usinas de refinaria de combustíveis e por aí vai. E para você garantir que esse sinal seja sempre seguro, não tenha risco de choque ou algum tipo de distúrbio, o sinal do Profibus PA ele é mantido aí de 750 mV a 1 volt. Então você tem que usar técnicas de par diferencial, você tem que usar cancelamento de ruído em par trançado. É a tecnologia moderna. Então o Profibus ele não é um protocolo onde você vai ficar limitando muito custo, mas você vai garantir uma operação segura, rápida, confiável, com a tecnologia mais moderna que se tem. Por isso, a grande desvantagem do Profibus é que ele custa caro. Um exemplo aí de aplicação Profibus PA, nós não temos um CLP, nós temos aí tracejado em azul, que seria a sala de controle com computadores para supervisão e manutenção da rede, aonde eu tenho um barramento terminador e a fonte de alimentação que mistura os dados com a alimentação.
Essa alimentação vai por um barramento em transmissores de nível, em válvulas de controle, e você vai ter uma tela como essa no seu sistema supervisório e você vai poder atuar nos seus dispositivos industriais diretamente na tela do seu PC. Ainda existe uma versão do Profibus mais nova que tentou aí também diminuir um pouco o custo, né? Também é um problema, então vamos tentar melhorar esse problema. Recentemente, a parte de rede Ethernet ficou muito barata, né? Você ligar um cabo de rede é muito tranquilo. E nós sabemos que recentemente nós temos aí redes com altas velocidades. É comum rede de gigabit. Antes não era, hoje é. Então, agora que a internet barateou, por que não aproveitar toda a tecnologia do Profibus usando a infraestrutura Ethernet? Porque o Profibus ele já veio baseado do protocolo Ethernet. Então é simples fazer só uma camada a mais para que você possa transmitir Ethernet e na hora que você abrir o seu pacote, é um pacote Profibus, com todas as camadas do Profibus dentro do pacote Ethernet. Qual a vantagem? Basicamente eu posso usar qualquer cabo de rede comum para fazer minha rede de automação, não preciso usar cabos especiais. Eu posso utilizar switches comuns de informática para transmitir dados de automação e ligar tudo em portas de rede, e essa porta de rede depois vai decodificar meu Profibus e fazer minha automação funcionar. No interesse de diminuir um pouco o custo do Profibus, foi bem sucedido, tá? Os dispositivos caíram de preço e ainda como bônus as empresas descobriram que, como é compatível com a internet, pode usar Wi-Fi, pode fazer rede de automação sem fio, então dá certo com IoT, né? Toda a parte de sensores que são sem fio do IoT já está por ser compatível com o Profinet. Então é uma rede muito bacana. Deu um problema em questão de mão de obra. O pessoal de informática que habitualmente estuda redes, eles estudam o protocolo Ethernet, mas eles não estudam protocolos de automação. Eles não sabem automação, mas sabem rede. O pessoal que trabalhava com automação entendiam de automação, entendiam de CLP, mas não sabia a rede direito. Então eles tinham dificuldade com os protocolos de rede, configuração de máscara, endereço IP e se perdia. Então, com o passar do tempo, os cursos também evoluíram e nós temos aí cursos como esse, onde a gente acaba passando até um tempo maior falando de Ethernet, para que o profissional tenha a formação técnica que inclua aspectos de automação, mas quando alguém falar de TCP, switch, rede, roteador, o cara não vai ficar perdido e consiga trabalhar com tecnologias mais modernas. O profissional que trabalha com as redes Profibus e Profinet é um profissional relativamente valorizado, tem um bom salário, mas ele precisa conhecer tanto a parte da informática de redes, quanto a parte de redes industriais e automação. Então engloba as duas áreas do conhecimento. O Profinet baixou o custo, só que a mão de obra ficou mais especializada. E a cereja do bolo é que tudo isso aí é compatível. Por exemplo, uma fábrica moderna, né? Grande dúvida, né? Como é que a Tesla fabrica seus carros elétricos? O que eu tenho numa linha de produção moderna da Embraer, que fabrica aviões? Deve ter o de mais moderno em termos de redes de automação, e tem mesmo, e é o que nós temos aqui na tela. Observe que eu tenho uma parte da rede onde eu tenho só computadores num barramento Ethernet, que vai entrar numa rede Profibus DP, que pode virar uma rede Profibus PA, e assim por diante. Então eu posso misturar as camadas de rede conforme a necessidade de custo da minha aplicação. Observa como isso pode crescer para uma indústria de grande porte. Atenção, eu tenho aí uma Ethernet que está ligada em um CLP. E esse CLP está alimentando todo um barramento Profibus DP. E o meu Profibus DP, se vocês observarem, está ligado em mais CLPs, então eu tenho CLPs trabalhando em conjunto,
e ainda trabalhando com protocolos mais antigos como HART, como Modbus, porque isso é possível. Os CLPs modernos, eles vão converter todos esses protocolos para Profibus, e nada impede que eu tenha um computador separado em outra rede para fazer o monitoramento e usar, por exemplo, um Profibus PA numa parte crítica do meu processo. Permite que eu tenha realmente indústrias gigantescas, tá? Fábricas na China que são monstruosas, e que toda a parte de automação pode ser montada em rede e uma pessoa com um conjunto de computadores pode trocar a configuração da fábrica em minutos. É claro que isso é de grande porte, mas, pessoal, não estamos mais na década de 70, né? De ter redes avançadas com robôs, computadores, inteligência artificial, e esse tipo de cenário demanda que eu tenha uma transferência de dados mais complexa e mais avançada.